Eu vou pôr para gravar. Bora, são 15 para as 8 já, né? Aliás, 15 para as 9 no horário de vocês. Eu não quero estender muito, não. Tá? Então, qual que é a minha ideia agora? É a gente fazer um tira-dúvidas sobre o conteúdo que eu já passei para vocês. Tá? E até com a ideia de, assim, qual que é o meu pensamento? Dentro de 2, 3 meses, a gente vai estar voltando, se Deus quiser, a se reunir de novo, né? Então, assim, com um pouco mais de cuidados e tudo, né? Mas eu quero que vocês comecem a pensar na atuação de vocês dentro da congregação. De que forma vocês acham que vocês vão trabalhar com os cânticos? E se isso vai, de alguma maneira, o curso que a gente está fazendo, como você vai aplicar isso? Tá? Então, isso não é para vocês falarem para mim aqui, mas é para vocês já irem pensando, porque é algo que é inevitável. Vocês estão entrando numa seara que é um ministério, né? O ministério, e eu não estou me referindo só aos rapazes, não, estou falando para todos, tá? Para homens e para mulheres, né? Então, como você imagina que você vai tratar esse o seu dom, né? Você tem que dar um trato para esse dom. Deus te deu essa responsabilidade e agora você vai atuar dessa forma, tá? Então, deixa eu pegar aqui, então, a primeira aula. Eu já vou pegar um PDF aqui. E a gente vai... eu vou relembrar algumas coisas que a gente tratou no curso, tá? Então, o Matheus estava preocupado, né? Estava falando, vai acabar. Não. O conteúdo teórico vai chegar no momento que a gente não vai fazer mais. Se vocês quiserem que a gente entre, aí vai precisar ser algo bem mais profundo mesmo, tá? O que eu estou passando é uma pincelada naquilo que vocês vão estar usando no dia a dia, no trato, na direção de hinos, tá? Não precisa conhecer mais do que isso, mas é óbvio que quem quiser entrar com mais conhecimento e tudo, vai precisar de fazer um curso mesmo, né? O que a gente está fazendo aqui é realmente dar uma geral, tá? É isso que eu procurei mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela, então, aqui. Ver se vai dar para compartilhar. E as aulas estão gravadas lá no YouTube da Metrô. No canal da Metrô. As aulas estão todas lá. Te passei o link da sua playlist, né, Jô? Que eu acho que eu te passei o link da playlist. Quando você clica, só aparecem as aulas do... Se não passei, vou passar de novo, prometo. Você passa. Tá. Todo mundo consegue enxergar aqui a tela? Sim. Tá ok? Beleza? Então, o que a gente precisa fazer agora é relembrar tudo aquilo que a gente viu, e eu vou dar uma passada bem rápida, tá? Mas, em primeiro lugar, é assim, perguntas que você precisa fazer para si mesmo, para que isso possa ser sempre pensado e lembrado. Uma delas é, por que você está nesse grupo? E, na sua opinião, o que significa adoração? Então, são duas perguntas que são muito importantes. Como é que você se insere? Como é que você se vê adorando e ajudando os outros, os irmãos, as irmãs, a congregação, a adorar? E o que te motiva a participar desse grupo? O que você acha que você tem de dons, de talentos, que você pode fazer isso? Não adianta falar para mim, eu não tenho. Eu estou aqui para aprender. Não. Se você entrou, você se acha capaz, né? Ou então você tem vontade de que isso seja o seu ministério dentro da igreja. Uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar, é que esse é um ministério em que nós não temos muitas pessoas. E a gente precisa ter mais gente. Então, nós temos bastante pregadores, nós temos muitos professores, mas nós não temos
pessoas habilitadas para a música. Muitas pessoas. Vocês estão habilitados. Vocês quiseram entrar nesse grupo. Então, assim, é importante que esse dom não morra. Não enterre esse dom. Não enterre esse talento. Porque nós precisamos. É algo que, assim, tem muita carência. Há muita necessidade, tá? Então, pensa na motivação, pensa no que Deus te colocou, né? E o que você pode fazer. Não perca esse foco, tá? Não perca esse foco. Eu me lembro muitas vezes de ter perdido esse foco, sendo que isso sempre foi algo que me atraiu muito dentro do corpo de Cristo. É esse trabalho, é o trabalho com a música. É algo que, no meu pessoal, isso me dá muito prazer, me dá muita alegria, né? Então, eu fico pensando assim, o que eu posso fazer para ajudar a que os irmãos adorem melhor? O que eu posso fazer para ajudar a todo mundo sentir vontade de ir para o culto? Sabe assim? Eu quero ir para o culto. Não é que assim, né? É que a gente sabe, né? Que é algo que é motivador. Se o culto é desanimado, vamos dizer assim, os cânticos são desanimados, sem energia, morno, as pessoas aos poucos elas vão se desanimando também. Então, o ponto de partida devemos ser animados, devemos ser alegres, devemos ser contagiantes em termos do louvor com o Senhor. E isso é importante. Então, assim, o que é adoração? Adoração é você ter tempo, é você ter qualidade e você ter presença de Deus. Tá? Então, simples assim. Exige tempo, exige qualidade e exige presença de Deus. Isso é muito importante, senão a gente não consegue. O dirigente, ele tem que ser líder, ele não é conduzido, ele conduz. E não estou falando isso no sentido humano, no sentido de chefão, no sentido de que aquele que manda, mas é mais aquele que está dirigindo o carro, dirigindo o ônibus e conduzindo as pessoas para uma direção, para um sentido. É mais nesse sentido mesmo. Ele é um condutor, é como se fosse um motorista mesmo, como se fosse um timoneiro. É alguém que está levando as pessoas para uma situação em que o louvor é importante. E para isso a gente precisa entender o que é música congregacional, né? Que é um meio criado por Deus para nos ajudar a iluminar ainda mais a palavra. Não que a palavra não seja iluminada. A palavra de Deus, ela é viva e ela é capaz de fazer coisas incríveis. A música é um meio que Deus criou para que nós pudéssemos nos inspirar e nós pudéssemos chegar até Deus. Isso é muito importante mesmo. E o cantor, ele como eu já falei para vocês e sempre falo, é como se fosse um instrumento musical. Ele vivo, ele faz soar a vontade de Deus através da música. Então isso a gente precisa ter certeza de que realmente nós estamos agindo dessa forma. Sermos instrumentos vivos, não mortos. Sermos pessoas que são ativas, que estão animadas e que estão querendo fazer a vontade de Deus. Agora, voltando naquele gráfico do aviãozinho, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Já que vocês são os pilotos, já que vocês são aqueles que estão pilotando esse avião, pilotando essa nave e ajudando os irmãos que são os passageiros a entrarem no mesmo espírito do culto, pensa agora o que você pode fazer para animar ainda mais o culto de louvor. O que você pode fazer para animar ainda mais a congregação a cantar? O que você pode fazer? Pensa nisso. Quem quiser falar, pode falar. Então, eu vou dar um exemplo. Olha, eu pretendo sorrir mais quando eu estiver lá na frente cantando. Né? Então, isso é um exemplo. O que você acha que você pode fazer mais? O que você acha que durante o culto você pode fazer para ajudar? Tá? Jô,
No meu caso, por exemplo, para as mulheres, né? Quando eu estou dirigindo um cântico numa reunião feminina, coisa assim, eu procuro sempre saber de cor as músicas, para poder olhar para as pessoas enquanto eu estou dirigindo os cânticos. Que às vezes você ficar olhando o negócio, depois olha para a pessoa, acho que a gente se distrai. Para mim, me ajuda a tentar saber de cor os hinos. O Congresso Feminino passado não deu muito certo, porque colocaram um hino que eu não conhecia, então eu só fiquei fazendo o movimento das mãos e todo mundo cantou porque eu não conhecia. Gente, olha, essa é uma boa dica, Mary. Boa. Isso mesmo, contato visual. Diga, Daniel. Eu gosto de colocar bastante aqueles hinos, se bem que às vezes eu não coloco, mas no dia que eu tô bem inspirado mesmo, até quando eu levanto assim, falo, ó, hoje eu vou cantar com alegria, com o coração mesmo, aqueles hinos de interação com a congregação, sabe? Tipo, dar um abraço no irmão, ver como a pessoa tá, tipo, porque às vezes a pessoa chegou e ela não consegue, tipo, dar um oi, um bom dia, assim, porque já chegou, às vezes chega no meio do culto, assim, e você dá aquele abraço gostoso, assim, do seu irmão do lado, assim, ver como que ele tá. Eu acho muito gostoso, acho bem legal. Isso. Então, você quebrar o gelo mesmo, né, Daniel? Quebrar o gelo e fazer as pessoas se sentirem à vontade, né? Isso é muito importante também. Então, como a Mary falou, decorar o hino para se sentir seguro. E como é que a gente decora esse hino? Não é na hora da reunião. É antes, é em casa, é praticando, é treinando. E o Daniel está falando aqui também, né? Vou tomar atitudes para que as pessoas possam se sentir à vontade e se abracem, meu irmão, eu amo você, né? Estejam em clima de comunhão, tá? Então, assim, Daniel, você falou uma coisa muito legal, que é justamente isso. Nós somos aqueles que acendem o fogo, tá? A gente acende o fogo, a gente acende, né, a fogueira e a gente bota a lenha na fogueira para que todos comecem a ficar mais animados, tá? E aí, pessoal, falamos sobre sorriso, Mary falou sobre contato visual, Daniel falou sobre o calor, o aquecimento, de nós estarmos, né, quebrando o gelo, né? Então, você vê, né, são coisas assim, são ideias muito próximas, né? O que você acha que você pode fazer para que o culto fique ainda melhor, mais animado? Nesse raciocínio que você está dizendo, Jô, do avião aí, como o Daniel falou, né, de incentivar as pessoas a se cumprimentar, enfim, causar entusiasmo, trazer uma alegria para o início do culto, né? E no momento em que você vai acompanhar a pregação, que você precisa de mais concentração, que você precisa dar mais atenção ao que vai ser dito, aí buscar uma calma, né? Tranquilizar um pouco as pessoas, né? Para que as pessoas entrem na sintonia do pregador, mais ou menos nesse sentido, né? Que se prepare para ouvir, né? Com calma. Então, nesse gráfico que você diz, você eleva, entusiasma, né? Traz alegria, e depois você põe num momento de estabilidade, né? Aquela hora que a aeromoça começa a servir a refeição, é o momento em que vai ser dada a palavra, e aí você precisa de estabilidade, você precisa de tranquilidade, concentração, principalmente. Boa, Otávio. Eu queria dar um exemplo de dois aparelhos que são usados no forno, tá? Um deles é o termômetro e o outro é o termostato. O termômetro registra a temperatura. O termostato é aquele que dá a temperatura. Ele é que faz, né? Ele que aumenta ou reduz o calor. Então, nós precisamos, aqui na nossa função como dirigente, ter mais termostato e menos termômetro, tá? Porque o termômetro ele só vai registrar, ele não está sendo, ele não está conduzindo, ele está sendo conduzido, né? Então, se a congregação ela começa, assim, ainda está nos momentos iniciais, até esse dirigente conseguir, ele não vai conseguir decolar.
ele não vai conseguir calor suficiente para que isso possa acontecer. Então, isso é muito importante. E como que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue essa interação com o pregador, com os irmãos que vão orar, as irmãs que vão orar numa reunião feminina? Como é que a gente consegue essa interação? Me digam. Conversando antes. Conversando antes, preparando antes. Uma das coisas que eu tento... planejamento. Uma das coisas que eu tento fazer é perguntar qual é o tema da aula que vai ser dada, para que os hinos cantados estejam voltados a esse tema, que eu acredito que ajuda a pessoa a gravar mais a aula que vai ser dada, né? Isso é uma coisa que eu sinto falta, Jô. Antes dos cultos, a gente tinha o hábito de fazer as reuniões e cada um que tinha a sua participação nas partes do culto se reuniam, né, para fazer uma oração antes, para entrar nesta sintonia que eu tinha comentado, né? E aí essas coisas é o momento certo para conversar isso, ou pelo menos para decidir, porque para escolher o cântico você já teve que fazer isso no dia anterior, pelo menos, que é um trabalho de preparação, né, para o culto no dia seguinte. Sim, sim. Vocês já devem ter ouvido falar de igrejas em que não se organiza nada e eles deixam com que o Espírito haja. O Espírito vai agir. Né? O Espírito vai agir, vai trazer a palavra, o Espírito vai agir, vai trazer os cânticos. Isso, não estou exagerando, acontece isso. Mas a gente sabe que dentro daquilo que a gente tem, que é a ordem, e a palavra fala que nós devemos fazer tudo com ordem, né? Então, existe essa necessidade de realmente nós nos planejarmos. Então, o dirigente de hinos, ele não é um mero espectador, ele não é alguém que está ali só cuidando da parte dele, que é a parte musical. Ele meio que, olha, que os outros irmãos não me ouçam aqui nessa hora, mas a gente meio que tem que ser o diretor, tá? A gente dirige tudo, né? Não estou dizendo que a gente manda no pregador, a gente manda na igreja, não é nada disso. Mas nós temos que fazer de uma tal maneira que você seja aquele que vai organizar tudo. Então, sabendo a mensagem, vai escolher bons cânticos, como a Mary falou. Não é que não é bons cânticos, desculpa a palavra. Cânticos adequados à mensagem, adequados à passagem que vai ser utilizada, adequados à pregação. Vai ser uma pregação evangelística, vai ser uma pregação de exortação, vai ser uma pregação de encorajamento. Então, existem hinos mais adequados que outros, né? Então, por conta disso... Ô, PC, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Então, assim, quando você tem tudo isso, você organiza todas as coisas, você tem tudo na mão, aí sim, eu acredito que o Espírito age. Aí o Espírito age, né? Porque todos nós temos... Está tudo combinado, está tudo consertado. A palavra consertado que eu estou usando não é de quebrado para consertado, está tudo organizado, está tudo, né, feito de uma tal maneira, consertado com C, né, concerto, né? Tipo um concerto mesmo, como se fosse uma orquestra. Está tudo organizado. E aí você pode até ter um espaço para um improviso, para uma coisa que você está seguro. Você está seguro de tudo aquilo que está acontecendo, né? Jô, você pode dizer, então, que nós somos como se fosse um condutor de um maestro, de uma sinfonia. É o que vai dar o ritmo, o que vai dar o tom, né? Vai dar o tom do louvor, de acordo com a pregação que vai ser feita, vai dar o tom do louvor em cada momento. Perfeito. Isso é uma ideia muito nova, tá, pessoal? É uma ideia muito nova. Antes, os dirigentes, eles eram assim, os cânticos era como se fosse assim, a propaganda, o comercial que fica no meio do filme, né? Tem uma parte do hino, cantam os cânticos para preencher o espaço.
Aí tem a pregação, cantam os cânticos. Vai ter a ceia e a oferta, cantam os cânticos, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que, assim, os cânticos, eles têm uma função, um papel de, como o Otávio falou, preparar a congregação. Preparar para a pregação, preparar para a ceia, preparar para a oferta. Quando você está no meio da ceia, de repente você solta um cântico, você canta um cântico de reflexão, enquanto as pessoas estão ali orando, e aí você canta um cântico baixinho, assim. Isso cria um clima, né? Só estou dando um exemplo, existem várias maneiras, né, de fazer, mas a música tem esse poder, né? A música que eu estou falando, assim, música mesmo, o som, ele tem esse poder sobre a mente, de acalmar, né, de trazer um momento reflexivo, ou de alegrar, de trazer um momento de ânimo. Então, tudo isso é importante. Colocando assim da seguinte maneira, o maestro, ele não é o mais importante dentro da orquestra. Ele é o condutor, ele é o motorista. E nós estamos também na mesma função, né? Não é porque está lá na frente, você é o mais importante, né? O pregador não é o mais importante. Quem vai dirigir a ceia e oferta não é mais importante. Importante quem que é? É Jesus. Exatamente. Jesus que está ali. Ele está ali no meio de nós. Ele tem que ser exaltado. Ele que tem que ser mostrado. Ele que tem que ser exaltado. Né? Então, isso é importante. Colocando isso na cabeça, você não vai ter aquele de querer ser o artista, o cantor, né? Estou lá na frente, vou aparecer, né? Ser o aparecido lá no meio. Né? Então, a ideia é justamente essa, de cada parte contribuindo para que o culto de louvor ele aconteça. Né? Então, eu acho que hoje a gente tem um pouquinho mais de... Antes, na primeira aula, eu falei um pouco rápido, mas hoje que vocês têm um pouquinho mais de conhecimento e a gente está trabalhando um pouquinho mais sobre isso, eu queria trazer um pouco isso também para nós, tá? Para que vocês possam pensar nessa situação. Então, é por isso que eu digo o seguinte, nós temos que aprender a pilotar esse avião e conduzir nossos passageiros ao destino que é o quê? Adorar a Deus. É adoração. É adoração. Adoração por meio de oração, por meio da palavra, por meio dos cânticos, por meio da ceia e da oferta, quando nós nos lembramos de Jesus, quando nós fazemos a nossa dedicação em relação, né, à oferta aos nossos bens. Então, eu penso assim, é isso que nós estamos aqui. Nós somos pilotos só. Não somos mais importantes do que ninguém. O importante é Deus. O foco é Deus. E com isso a gente consegue levar, com essa mentalidade a gente consegue trabalhar bem. Tá? Pode falar, gente. Vocês têm mais outras ideias? O que vocês acham? Qual que é o ideal? O que é interessante em termos de cântico? O que vocês acham? Eu queria falar um pouco sobre isso também. Quantidade de cânticos e como isso se divide ao longo do culto. Todo mundo aqui, mesmo não tendo dirigido um culto de louvor, já participou de um culto de louvor, né? É lógico. E sabe quantos cânticos, mais ou menos, isso acontece. Só que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, tá? Na sua opinião. Pode falar, eu acho mesmo. Eu acho que tem que ser tanto. Eu acho, porque não existe fórmula, tá? Não tem fórmula certa, não. Fiquem à vontade. Ô, Jô, essa ideia essa ideia não, né? Que depende do tamanho do cântico. Então, você não vai cantar 6 cânticos com 4, 5 estrofes, mais, e não encaixaria, dependendo do... Está cortando bastante, Mari. Está sendo tratado. Acredito que, às vezes, intercalando... Congelou de novo, Mary. Está cortando bastante e congelou outra vez. A Frozen atacou de novo. A Frozen. Bom, falando um pouquinho da igreja que eu sempre participei, sempre foi tudo perfeito, tudo ótimo. O dirigente fazia tudo direitinho. Né, João?
Não posso falar nada. Sempre gostei muito dos cânticos que cantava homem e mulher, assim, alternando. É isso. Para mim sempre foi muito importante a adoração. Muita Eu alegria. pensei que ia falar alguma coisa agora. Era ele que estava falando e cortou ou foi o Daniel? Era eu. Então vai lá, PC. Fala, o que você ia falar? Não, vamos lá. Em relação do que o Daniel falou e o Otávio falou, eu acho muito legal essa parte de, no começo do culto, quem está dirigindo, trazer hinos que nós possamos estar abraçando os irmãos. Eu percebo que eu percebo que isso atrai mais ainda visitantes para a nossa congregação. Isso. Porque isso atrai mais a pessoa, isso chama mais, isso deixa a pessoa mais quente na congregação. Poxa, essa congregação aqui, ela nos abraçou, ela nos trouxe então a gente tem alguém me ligando. Isso traz um calor a mais a pessoa. Eu acho bastante legal essa parte de você trazer hinos que você saia do seu lugar, que faça movimentar a congregação, sabe? Acho que assim, você sair da sua casinha, você sentado no seu banco, você ir abraçar, cumprimentar a pessoa, isso te traz uma coisa mais amorosa para nossa congregação. Uhum. E essa parte que o Otávio falou eu sinto também falta. Falando nisso, Otávio, eu lembrei disso há 2 semanas atrás, né? Que a gente pegava um tempinho, reunia ali, você vai fazer X, vai fazer isso, isso, isso. Hoje nós vamos ter uma pregação disso. Então, vamos lá. Vamos unir a pregação, o contexto da pregação com os cânticos e com a mensagem e com a ceia. E isso que é bem legal. Isso eu sinto bastante falta na congregação. Jô, um detalhe. A música, no geral, nos liga à emoção. O nosso culto da Igreja de Cristo é racional, é uma coisa, vamos dizer assim, da palavra, né? Da razão, o que está escrito. E a música nos conecta à emoção. Então, une os dois, que é nesse momento de adorar, esse momento de falar com Deus. Cantar um hino é orar. Então, essa que para mim é uma coisa muito importante, é um momento de muita concentração, de muita intimidade com Deus. Então, é isso que a gente tem que buscar levar para os nossos irmãos, para que eles entrem em contato com Deus, para que eles orem cantando. Valeu, Clarice. Meg, você pode repetir o que você estava falando? Cortou, a gente não te ouviu. Na verdade, o celular deu tchutchu. Eu sumi, voltei. Que eu estava falando que às vezes tem alguns cânticos que são muito longos, eles têm 4, 5 estrofes. E você cantar 5, 6 hinos com 5, 6 estrofes cada um realmente pode ficar pesado, dependendo do que... Às vezes não, às vezes é o que a pessoa quer, dependendo da aula, do tema que vai ser dado, né? Mas, de repente, intercalando. Com relação à ideia do Daniel, quando a gente estava se reunindo, né, que essa pandemia realmente quebrou nossas pernas, mas a gente tentava fazer isso cada 2 domingos. Então, cada 2 domingos, mais ou menos, sempre tem um cântico onde você vai, abraça todo mundo, até botar todo mundo de novo nos bancos demora, mas é uma forma muito gostosa, descontraída, para as pessoas quebrar o gelo, né? É muito gostoso isso. Boa. Deixa eu falar sobre algo assim, até com os próprios, aqueles que já dirigiram os hinos no culto. Eu não conheço sim, né? Conheço algumas congregações de vocês, né? Já fui em algumas, mas assim, vocês já viram um culto, por exemplo, em que a ordem dos fatores foi trocada? Vou dar uma explicação. Chegou lá e começou com a ceia.
começou com a ceia. Teve lá uma oração e já começou com a ceia. Vocês já tiveram isso? Já teria problema se acontecesse uma coisa dessa, um culto desse jeito? Não, Vocês se sentem assim? eu acho que não. Nós já tivemos isso, de inverter as ordens. Às vezes acredito que o pessoal faz até de propósito para ver se o povo está acordado. Então, quando acontece isso, existe uma intenção. Não é do nada, né? Que nem a Mary falou, para botar, para acordar o pessoal, né? Mas, assim, existe uma intenção. Quando você faz a ordem dos cânticos e você escolhe, sei lá, como ela falou, 7 hinos, ou então você vai entrar e você vai fazer um bloco só de hinos. Ao invés de fazer 3 blocos de hinos, vai fazer um bloco só, né? Ou então, eu vou começar com a ceia. Por quê? Porque talvez você queira mostrar alguma coisa em relação à ceia, né? Então, tudo isso pode ser feito, no meu entendimento, se alguém discordar, não tem problema nenhum, né? É que tem gente que está acostumada a fazer sempre, né, daquele mesmo jeito. Vai ter oração, cânticos, ceia, cânticos, oferta, cânticos, pregação, cânticos, oração final e aviso, né? Então, esse daí é o que a gente está acostumado. Mas pensem no culto de louvor, vocês e nos devocionais também, e pensem assim em ousar, em fazer algo diferente, sair um pouco fora da casinha, sabe? É algo que... Mas tudo combinado, tá, pessoal? Tudo combinado com todas as outras partes, né? Então, assim, vai combinar isso com todos os irmãos, vai combinar isso com o pregador. Se o pregador quiser fazer isso, ótimo. Gente, aqui em Mato Grosso do Sul, tem que ver as loucuras que os pregadores fazem. É coisa doida mesmo. Eu não sei se a Clarice estava aqui no dia que o pregador, que era o Balabucha, ele pegou um balde d'água e jogou na cabeça. Assim. Pegou. Cara, sensacional. Tinha uma intenção. Ele é bem teatral, né? Ele gosta disso. Bem legal mesmo. Teve uma outra pregação, e aí fui eu. Eu fiquei todo assim, me sujei todo, fiquei de mendigo e fiquei na porta da igreja. E fiquei lá, e os irmãos passavam, e eu estava ali deitado, sabe? Aí quando começou o culto, eu entrei. Aí os irmãos tentaram me puxar assim, me tirar. Aí reconheceram que era eu, né? Então aí entrei lá e dei a pregação. Mas tudo isso tem que estar combinado com todos os irmãos que estão organizando o culto, entendeu? Tem que estar combinado. Então, não existe desorganização, não existe desordem no culto. Tem uma intenção. Tudo que você for fazer cantando tem uma intenção. Os cânticos que você vai colocar tem uma intenção. A quantidade de cânticos tem uma intenção. A divisão tem uma intenção também, tá? E uma coisa que aqui na igreja, que aqui em Campo Grande se faz muito, e eu acho muito bacana, é o seguinte: a escala de pregação e a escala do dirigente, a escala do dirigente é mensal. Você, naquele mês, você já sabe que você vai cantar no terceiro domingo, no culto da manhã, e no culto da noite você vai cantar lá no quarto domingo. Você já sabe, isso já está organizado, tá? Então, isso é muito bacana, é uma coisa que funciona. Se não tiver nas congregações de vocês, procurem pensar nisso, porque isso dá para você, com a escala de louvores e a escala de pregação, você pode entrar em contato com o pregador com antecedência. Você já pensou em alguma coisa? Você tem um cântico? Você tem uma ideia? Quando tem um devocional também, né? Estou estendendo isso para as mulheres também. Olha, você pensou já em algum cântico? Quer que a gente, né? Organize-se antes. Quando se planeja, tudo fica muito melhor. Fica bem melhor mesmo. Outra coisa muito bacana que se faz lá em Campo Grande é o seguinte: antes do culto, todos os
os participantes, tá? Eu estou colocando como homem, tá? O pregador, o dirigente de hinos, os que vão orar, os que vão servir a ceia e fazer a oferta, eles se reúnem e se abraçam e fazem uma oração. Sabe assim, quando parece um jogo de futebol, que os jogadores fazem aquela rodinha e tudo? Então, isso é muito bom, sabe? Isso me dá muita segurança. Me dá muita segurança. Que eu não estou sozinho lá na frente. Na verdade, isso é o que tirava o meu nervoso. É o que tira o meu nervoso de estar lá na frente. Né? De você estar ali abraçado com os irmãos e orando e vamos fazer o melhor. Vamos lá. É que nem jogo mesmo, sabe? Vamos para o jogo, vamos para a luta, vamos para a adoração. Então, isso é muito importante. E assim, coloco a mesma coisa para os cultos femininos, para as reuniões femininas, que tudo seja feito com intenção mesmo, com essa organização, com esse momento em que todos estão juntos fazendo parte do único corpo, do corpo que é a igreja, do corpo que é o corpo de Jesus. Né? Então, isso é essencial. Então, planejamento, e quando você planeja, você fica tranquilo porque o Espírito vai trabalhar. O Espírito vai agir. Deixa o Espírito agir. Deixa o Espírito trabalhar. Mas sempre assim, faça essa organização. Porque vai chegar uma hora, você vai, né? Pode ser até que você não escolha, você já escolheu de antemão os hinos, mas ali na hora você, no culto, você sentiu no seu coração que durante a ceia você podia cantar baixinho um cântico e aquilo lá trouxe uma paz, uma calma, né? Então, tudo isso faz com que realmente fique melhor, tudo que é planejado, organizado, como a Clarice falou, né? Fica melhor. Então, também assim, tudo que seja planejado, mas ao mesmo tempo não tenha medo de ousar, não tenha medo de fazer algo diferente, mas não faz na hora, planeja antes. Vai fazer uma coisa diferente? Beleza, planeja antes. Né? Uma vez o Zé Luiz dirigiu uma ceia no culto de louvor, no culto da noite, e apagou todas as luzes, apagou tudo. Né? A gente tem cultos à noite aqui, né? Apagou tudo, os irmãos eles ficaram assim, só algumas luzes acesas, né? E ele criou um clima, quer dizer, saiu fora totalmente do normal, do que era a rotina do culto, e foi bacana, foi muito legal. Então, vocês, como dirigentes, podem usar, sejam criativos, pensem em como vocês podem adoçar o culto ainda mais, fazer o culto ainda mais gostoso, fazer o culto ainda mais quentinho, mais agradável, né? A gente precisa ter esse acalanto, né? O culto ele tem que ser um culto que você sai de lá, parece que você saiu do colo de vó, né? Foi bom para mim, fez bem para o meu coração, fez bem para minha alma, fez bem para o meu espírito sair de lá pensando, puxa vida, eu posso enfrentar a semana agora de cabeça erguida, né? Eu estava ruim, eu estava com a bateria gasta, e aí o culto me ajudou. Então, para isso, o cântico ele é muito importante, tá? Então, o que vocês acham que pode ser feito ainda para fazer mais? Estamos trocando ideias aqui para isso, né? Semana passada eu falei sobre colocar mais gente cantando, tá? 2 dirigentes, 3 dirigentes na frente, né? No caso de reuniões femininas, 2 mulheres, 3 mulheres dirigindo, uma contralto, um soprano. Olha, vocês não sabem como isso causa um efeito, assim, sensacional. Um efeito que mexe com as pessoas, mexe com o coração das pessoas, sabe? Isso é muito bacana. Eu me lembro de algumas irmãs na igreja do metrô, a Ismênia, não a Ismênia, a dona Ismênia Mazetti, não. A Ismênia Oliveira, a irmã da Dorca, ela cantava contralto.
E no culto, quando eu dirigia os cânticos, eu sempre ficava de ouvido nela, porque ela ficava sentada lá no metrô um pouquinho mais para frente, né, nos primeiros bancos do lado direito. E para mim era uma referência. E aquilo, sim, me ajudava bastante. Então, é isso que eu falo. As mulheres, elas têm um papel super importante dentro da igreja, nesse sentido do louvor, nesse sentido da adoração. Isso traz uma energia muito boa, sabe? Energia no sentido de você... Eu estou falando assim, nós somos cristãos, tá? Quando eu estou falando de energia, eu não estou pensando em nada esotérico, não estou pensando em nada disso, não. Mas eu estou querendo dizer assim, o clima fica bom. O clima fica muito bom quando você tem mulheres cantando, sabe? Homens junto com mulheres cantando, né? Porque, muito naturalmente, vocês são mais afinadas que nós, né? Nós, homens, a gente precisa ter um pouco mais de treino para poder fazer isso. E vocês conseguem fazer isso. E contraltos, sopranos cantando, então, melhorou ainda mais. Fala, Clarice. Eu observo que os nossos irmãos, eles têm muita vergonha. Né? Quem não é dirigente, quem não tá ali. As pessoas que estavam ao meu lado tinham muita vergonha de cantar. Não soltava a voz, às vezes só abria a boca. Né? Não sei, da pessoa mesmo, não soltava. E aí, às vezes, eu ficava com vergonha, porque eu tinha vontade de abrir o bocão, mas aí eu me contia, né? Opa, tô passando vergonha aqui, né? Mas então a gente precisa arrumar um jeito, pensar numa maneira de tirar essa vergonha, de fazer com que isso se torne natural, normal, né? Adorar com alegria, com vontade. Quem ia falar? Ô, Clarice, uma ideia que o pessoal da igreja de Guarulhos fez e está dando super certo. Obviamente, a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas no culto de oração, o pessoal ficava meia hora depois, que sempre rola café nos grupos de oração de Guarulhos, sempre tem café, bolo, salgadinho. Então, depois, quando tinha terminado, eles ficam uns 40 minutos ensaiando hinos, tentando fazer as 4 vozes. E isso tem melhorado muitos cultos de domingo, de manhã, nas reuniões de sábado, porque o povo começa a cantar com mais vigor. Esse eu conheço, esse eu posso soltar a voz. E fica muito bonito mesmo, fica lindo. Mas é o treino, tem que treinar. E o cafezinho ajuda também, né? Lógico. Então, é você ter segurança para cantar, que segurança, né? Mais ou menos isso. Mas olha, é prática, né? Como a Mary falou, é prática, é treino, né? É o treino. Oi, Cristi, fala. Nada como a prática, né? A prática faz tudo, né? A gente tem que praticar. Eu acho que esse grupo a gente tem que, depois que você terminar as aulas em si, a gente realmente fazer um coral, mesmo para praticar. Mesmo que a gente não vá fazer apresentações, é para praticar mesmo, para a Igreja de Cristo cada vez melhorar mais. Porque assim, eu tive irmãs, na Vila Maria tinha uma irmã que veio ela já está, acho que uns 10 anos na igreja, mas logo que ela começou a visitar, ela falava que ela achava a Igreja de Cristo muito fria em relação às outras igrejas pentecostais, né? E porque assim, tem os instrumentos e tudo mais, e todo mundo sabe as vozes, geralmente, e cantam super alto, né? Então, assim, a gente tá nas nossas mãos a gente mudar, fazer isso melhor, né? É o que a Mary está falando, que vocês estão falando. É sempre esse incentivo tem que vir de todos nós, né? Esse treinamento tem que vir de todos nós mesmo. Que a gente faz parte ali, mesmo que a gente não tá lá na frente, a gente faz parte no coro, né? Olha, mãos à obra. Como eu falei, né? Mateus falou, isso significa que as aulas vão acabar, né? Não, o conteúdo teórico, eu dei assim só a pincelada. Agora, a gente precisa pôr na prática, porque senão a gente não está aqui só para aprender sobre, a gente está aqui para cantar, né? Vamos cantar. E aí, cantando,
eu vou voltando aos conteúdos teóricos, né? Só que aplicados, né? Só que aplicados em cima de tudo aquilo, né? Não, a gente vai cantar a nossa vida toda, vai cantar aquele cântico que eu estou decupando ele, né? Para vocês, né? É o mesmo cântico, vocês perceberam, Vira e né? mexe, ele vem na minha cabeça de tanto que a gente está cantando. É o mesmo, mas isso daí é uma didática, né? Você pega o cântico e você coloca tudo, todos os seus conteúdos em cima do mesmo exemplo, né? Mas isso é extremamente traiçoeiro, porque daí fica só aquele, ninguém mais quer ouvir falar naquele cântico, ninguém quer nem saber mais, né? Ainda fui lá e coloquei Então, ele no assim, grupo de ontem ainda, né, Jô? Vocês acordam ouvindo, né? pois é. Não, parece que tá ali na né? Então, Eu falei assim, mas, ainda gente, vou colocar, cabeça ainda não vou, ali. Fica o dia ainda vou inteiro. colocar o coro do jeito que você ensinou, o aham. pessoal do outro lado, cada um que se vire, porque aí ninguém vai cada um na sua casa mesmo, né? Sim, sim. Mas olha, eu quero agora que cada um traga um cântico para a gente cantar juntos, tá? Vamos agora partir para a prática mesmo. Escolha um cântico que você goste, né? Um cântico até fácil, não precisa ser uma coisa muito elaborada, porque daí eu vou dividir em vozes e a gente vai cantar juntos. E não é um cântico só. Cada um vai trazer um e a gente vai aprender 10, 12 cânticos e vamos usar nas nossas reuniões, vamos usar nos cultos, vamos usar no louvor. Não é cântico diferente, cântico novo, mas é cântico antigo que a gente vai trazer esse calor. Vamos como é que eu posso falar assim? Revitalizar mesmo, sabe? É trazer uma vitalidade. Mesmo os antigos, aqueles antigos, se você tira lentamente, eles ficam arrastados, mas se você tira com vigor, uma forma bacana, eles ficam lindos, né? Ó, Cristi, vocês têm que ver. Sabe o Rogério? Tudo depende da letra, né? Então, a letra da música. Tem músicas que são músicas alegres e o povo canta arrastando o pé, como se tivesse ido pro enterro. Depende, você tem que realmente cantar de acordo. Uhum. Olha, o Rogério, que nem estava falando, o Rogério, ele acabou de digitalizar um inário americano onde tem todos os cânticos que a gente canta como corinho, sabe? Uhum. Muito legal. Eu vou passar no nosso grupo. Ele passou isso assim, tem todos. Para quem entende inglês, vai reconhecer esses vídeos. E já está tudo com as 4 vozes. Olha que sensacional. Tá? É um inário antigo mesmo. Aí eu vou usar aquele programa de partitura, vou dividir e a gente vai começar a trabalhar com isso. Tá? Nós vamos cantar esses hinos em 4 vozes. Que a gente tem que escolher? Só um? Só um. Um cada um. Não, só um. Vamos começar assim. É um passinho de cada vez. Né? Tá. Então, veja aquele que você gosta mais, Cristi. Aquele que você acha que assim, não, esse aqui tem que fazer. esse aqui eu amo. Esse aqui eu tenho dificuldade em... Não tem como escolher. Tem muitos. Eu sei que tem. Tá? Mas vamos fazer isso, porque daí a gente vai começar a aplicar a prática, tá bom? Ok. Beleza? Então, Beleza. aí assim, como a gente ainda está dependendo, né, da professora que vai falar um pouco sobre fisiologia da voz, eu vou deixar para o Marcos conversar com a Luciana. Quando ela puder, aí a gente interrompe o nosso treino, mas eu já quero que na semana que vem a gente já comece a treinar, já comece a pensar em alguma coisa. Então, a tarefa de vocês dessa semana agora é passar um cântico para mim. Tá? Passa um cântico para mim. Pode ser um coro, pode ser um cântico novo, pode ser um cântico antigo. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou escolher um para a gente poder dividir em vozes. E eu já vou passar isso daí em partitura e mandar a partitura para vocês. Ô, Jô, e a forma prática disso? Vai funcionar tudo numa aula só ou você vai dividir? Não entendi, Cristi. Como assim? A parte prática disso, de como a gente vai treinar as vozes. Você vai fazer tudo numa aula só?
Ou vai Então, eu não dividir em sei. vozes? Pois é, eu acho que a gente tem uma limitação por conta da conexão de cada um, né? Quando coloca todo mundo junto, fica uma coisa meio, sei lá, dá um delay e adianta em um, atrasa no outro, né, Otávio? Você que manja Sim. mais de Zoom do que eu. Sim, sim, Né? Então, é isso mesmo. eu não sei como é que a gente vai fazer, eu vou pensar a respeito. Tá? Mas, infelizmente, né, ou felizmente, cantar é uma atividade que tem que ser feita em grupo e pessoalmente, né? Não tem como, né? Assim, a não ser que a gente conseguisse, com a tecnologia que a gente dispõe, criar uma condição de encaixar tudo certinho, cada um gravasse sua voz e a gente via. Mas o resultado tem que ser cantar junto, né? É isso que eu tenho vontade de ver, né? Todo mundo cantando junto, simultâneo, ao mesmo tempo mesmo, né? Numa única conexão. Eu acho que isso seria legal. Eu vou dar uma pesquisada. Ou você faz que nem eu fiz. Eu gravei pelo celular hoje de manhã, eu cantando junto com o Otávio. Depois eu mando. Conseguiu? E deu certo? Como é que vocês fizeram? Deu certo? Ela gravou a voz dela junto com o louvor durante o devocional. Porque eu estava no computador, no devocional, e aí eu liguei o celular para gravar, eu cantando junto, ver como é que... Até que ficou legal. Tá. Fiquei bacana. curioso, Mary. Manda para mim. Fiquei curioso. Vamos ver isso daí, tá? Mas, gente, nós precisamos realmente fazer isso e evoluir no desenvolvimento do nosso dom musical. Precisamos, tá? E aí, com partitura, com leitura, isso vai acelerar, isso vai ficar cada vez mais fácil, tá? Ô, Gil. Oi, fala, Daniel. Isso que você está falando é bem interessante, que os irmãos estão falando, porque a gente é muito cobrado em trazer cânticos novos. Olha que interessante, né? Cânticos diferentes do que a gente costuma cantar, né? E a gente está tendo um pouco para sair um pouquinho do cantor cristão, né? Um pouco mais do cantor cristão, né? E eu acho que treinar cânticos novos fora do cantor cristão também ajudaria um pouquinho a congregação, né? Mas eu não sei como que a gente faz isso com a congregação sem treino, né? Porque no prelúdio, antes do culto, não dá para fazer isso, né? Não dá. É difícil, né? Porque a pessoa não sabe aquele cântico. Então, a gente vai cantar sozinho. Daniel, deixa eu dar uma ideia para você, tá? Uma ideia do Keith Lancaster, do A Capela. Ele é um cara muito alegre, muito contagiante. Sabe o que ele fazia com a gente? Às vezes a gente dava um intervalo das aulas, eu fiz um intensivo com ele, com alguns outros irmãos, né? E aí, quando a gente estava conversando, na hora do cafezinho, ele vinha lá e falava, vamos cantar. Aí ele começava a cantar um hino. Aí a gente cantava junto, na rodinha, fazia aquela rodinha lá e cantava, sabe? Então, isso é você ir contagiando as pessoas, pouco a pouco, entendeu? Então, se você estiver ensinando mais um companheiro, um irmão ou uma irmã, e um trio, formando um trio, vocês, assim, na hora do café, no intervalo, vocês começam a cantar aquele hino lá, e aí as pessoas vão ouvindo e vão cantando junto. É uma coisa muito legal. E isso funciona de verdade. Porque quando você vai ver, está todo mundo cantando, está todo mundo aprendendo. Sabe? Porque esses dias, lá na congregação, a gente está em 2 só, né? Então, a gente vai meio que... Esses dias eu tentei cantar aquele Quão Grande És Meu Deus, lembra?
Não são cânticos difíceis, né? E são muito antigos também, né? Mas algumas pessoas não conhecem ainda. Eu mesmo não conhecia, entendeu? Tá. Aí eu estava vendo um vídeo lá de alguma congregação lá dos Estados Unidos e fica legal, né? As vozes ficam em harmonia, mas é bastante treinamento, né? Mas olha, uma coisa que eu digo é o seguinte: não tenta fazer isso com a congregação toda. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O melhor é começar de pouquinho. É você com mais alguém. Pode ser uma pessoa que não vai nem... Até que não precisa ser o dirigente. Pode ser com alguém que quer aprender também a cantar. Aí, então, são 2. Depois vocês ensinam mais outro. Aí são 3. São 4. Eu já fiz isso em Campo Grande e, olha, dá certo. Dá certo. Funciona. Funciona. É muito legal. É algo que você vai conquistando os irmãos aos poucos. Os meninos fizeram isso também, Mary? Ela tá... Eu coloquei no meu status, eu gravei eles cantando na varanda aqui de casa. Eu vi! Muito show. Eu vi, é verdade. Verdade. De repente, começaram a cantar, ficou muito show. Então, é que eu vi só uma parte da mensagem. Achei que eles tivessem feito isso na congregação. Eles fizeram na chácara mesmo. Foi aquele vídeo, né? A conexão dela tá ruim, né? A Frozen congelou de novo. Ô, Jô. Oi. Então, a visão dos dirigentes, qual é a visão de fato dos dirigentes do culto? Eles preferem os hinos mais antigos ou os mais novos? A gente tem que ter tipo assim, um jogo de cintura com eles, ou eles deixam livre para o dirigente de canto escolher? Geralmente, eu vou te falar, Clarice, a congregação é muito receptiva. É a minha experiência, né, Marcos? O que você acha? Eu acho a congregação muito receptiva. Ela acolhe hinos novos, hinos antigos, né? Ela acolhe. O que eu vejo muita reclamação... A Mary falou aí que ela gosta de misturar. Eu também acho que misturar é legal, antigo com novo. Eu acho que é legal a gente... Porque muito cântico novo, às vezes, você não conhece um monte, e aí você fica meio... voando, né? É legal misturar um antigo, um novo, para a gente também saber ter representatividade. Falar, esse eu conheço, legal. Eu acho importante você ter esse. E a congregação é muito receptiva. Ela está aberta a ouvir cânticos novos, ela está aberta a cantar os cânticos antigos, né? Fala, Marcos. Eu acho que, assim, uma coisa que nós temos que ter bastante atenção é que no momento do culto, o público ele é muito eclético, né? Nós temos jovens, temos pessoas de meia idade, temos pessoas mais idosas. Então, tem que se ter muito cuidado para nem sempre assim, todo culto querer levar cânticos novos. Então, todo culto quer levar cântico novo, cântico novo, cântico novo. E aí a gente pega e começa a fazer do culto uma aula de cânticos novos e menos momentos de adoração, né? E aí ele fica um culto mais didático do que um culto de adoração. E assim, uma coisa que os presbíteros já vieram conversar algumas vezes para conversar com os dirigentes de cânticos em geral, que às vezes o culto todo está ficando só com corinhos de acampamento. E as pessoas mais velhas ficam perdidas no culto porque eles não conhecem. Então, a gente tem que saber como mesclar. Então, a gente tem que procurar sempre pensar nisso, né? Legal, vamos ensinar um cântico novo? Ensina um cântico novo. Então não é todo domingo que tem que ensinar ou todo domingo tem que cantar o cânticos temáticos de acampamentos mais alegres. Por isso que é legal que a Cristi falou, tem que sempre mesclar os cânticos mais antigos, os cânticos mais novos. Vamos ensinar cânticos diferentes, mas sempre tem que pensar que a gente tem um público bem eclético ali no culto, né? Sim. Então, o Marcos falou uma coisa muito séria aqui. Culto não é aula.
Culto não é treino, né? Culto é adoração, é momento de adoração. Então, mas ao mesmo tempo, né? Toda a congregação, ela precisa estar também ter maturidade para entender que nós não estamos lá para agradar a nós mesmos. Aí eu não estou lá para agradar aos cânticos que eu gosto, né? Eu estou ali para adorar a Deus, né? Então, assim, às vezes você fala, esse cântico eu não gosto, esse cântico eu não gosto. Não, espera um pouco. Não é você que tem que gostar, né? Você está ali para ser um adorador, né? Você vai ser um adorador. É óbvio que a gente tem que ter sensibilidade, né? Nem todos têm essa mesma maturidade, esse mesmo entendimento, né? E a gente precisa ter, né, esse cuidado, esse tato, esse feeling, né, junto com a congregação, com os irmãos, e como o Marcos falou, de diversas faixas etárias, né? Mas o que eu vejo é que, assim, sempre eu vejo a congregação muito receptiva. Sim. Sempre ela vai ser receptiva. Ela sempre vai. Eu nunca vi assim, você vai chegar lá no culto, começa a cantar e ninguém canta. Fica todo mundo de braço fechado ali, né? Braço cruzado. Não vou cantar. Não gosto. Não quero. Né? Você não vai ter isso. Sempre vai ter uma receptividade. Ela vai se esforçar para fazer o que ela precisa fazer, né? Uma coisa que eu acho que pode ser bacana é ter um cântico novo, ensinar um grupo. Você não precisa ter um coral. Você pode ensinar um grupo de irmãos a um cântico novo e, vamos supor, chegar ao final do culto, antes dos avisos. Nós vamos ensinar um cântico novo para a congregação. Então, você leva um grupo lá na frente para ensinar esse cântico novo para a congregação. Quando você tem, sei lá, 10, 15 vozes lá na frente cantando esse cântico novo para ensinar a congregação, as pessoas vão pegar muito mais rápido, muito mais fácil, e eu acho que pode ser uma ferramenta bacana. Você pode começar a criar um grupo de louvor, que não necessariamente às vezes é um coral, né? Mas para um grupo para ensinar, para aprender cânticos novos e ser uma ferramenta dentro da igreja para ensinar esses cânticos para a congregação. Uhum. Porque às vezes uma pessoa só, o dirigente, só tentando ensinar o cântico novo sozinho, é muito mais difícil do que se um grupo de 10 pessoas que já aprenderam ir lá na frente ensinar, né? E mesmo durante os cultos, né, Marcos, essas pessoas distribuídas no meio da congregação vão ajudar, né, a passar para as outras pessoas, porque ouvindo de perto, vendo de perto, facilita até assimilar, não? Uhum. Sim. Tá, então, muito bom. Eu estou vendo aqui, estou lendo aqui o que a Mary está escrevendo, né? Então, assim, são ideias bem interessantes, né? A gente precisa, e às vezes o que eu vejo é que nós todos, dirigentes, tá? Dirigentes, homens e mulheres, tá, pessoal? Eu gosto muito da palavra dirigente porque ela não está ligado a gênero, masculino ou feminino. Dirigentes, quando eu falo dirigente, estou falando todos, tá? Homens e mulheres. Às vezes a gente está se sentindo muito sozinho, muito solitário. É um trabalho muito solitário. E aí a gente precisa ter mais gente. Eu concordo com você, Jô. Né? Eu concordo com você, Jô. Eu acho assim, mesmo a gente nos bancos, quando você sabe cantar e sabe levar o hino e com uma voz bacana, você é um dirigente também ali, né? Sim. Então, por isso que eu tô aqui, porque eu acho que cada vez eu quero melhorar e eu acho que isso faz com que toda a congregação melhore, né? Quando a gente está cantando. Boa, Cristi, é isso mesmo. Você é dirigente independente da posição onde você está. Se você está lá no púlpito, lá na frente, ou você está no banco, se você está sentado na frente, está sentado atrás, você é Obrigada, dirigente. Mas é verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Sabe? É algo que nós temos essa importância. Tá? É decisivo isso. Isso
isso é decisivo, isso é estratégico, é você usar de estratégia. Eu acho que a gente está aqui para tentar dar um upgrade para a Igreja de Cristo, não é isso? Fazer um upgrade. A gente está passando de uma fase de, talvez, já acabou já essa fase, vamos subir um patamar, né? Aonde nas congregações que a gente estiver, eu acho que a gente tem que subir o patamar, a gente tem que melhorar, não adianta a gente ficar como a gente ficava, a gente tem que só estar sempre melhorando. Sim, isso mesmo. Ó, a Mary já está dizendo aqui que a Cristi vai ser dirigente nos encontros lá, nos congressos também. Ô, Mary, você tá ouvindo, mas você não está conseguindo falar isso? Quando a gente estagna, a gente fica muito no automático, né, gente? Então tem que dar um gás, né? Por isso que essa pandemia foi assim, sabe? Veio para dar uma chacoalhada mesmo. Veio para chacoalhar os nossos conceitos. Com certeza, com certeza. Sabe? Precisamos dar uma mexida mesmo. Tem que dar uma agitada, né? Gilson, Cauê, vocês estão muito quietos, não falaram nada ainda. Abre esse microfone, my God! Tem eu ia falar, tem um... Aleluia, irmão! Vou falar para o Daniel, tem uma coisa interessante que a gente fez, a gente gravou o hino no WhatsApp e mandou para algumas pessoas ou para o grupo da igreja. Aí eu falei assim, vai ensaiando para a gente cantar no domingo, né? E deu certo, cara, deu certo. Olha que legal. Deu certo. Bom, mesmo. Tem uns hinos lá que o pessoal pegou rapidinho. Também. Então, tá vendo? É juntar a ideia do Marquinhos com a sua. Perfeito. Porque o WhatsApp existe, tem que ser para essas coisas, né? Mas eu lembro, agora o Gilson fez isso mesmo. Ele ensinou e mandou pelo WhatsApp. Foi sim. Perfeito. Perfeito. É isso que a gente tem que fazer, né? Parar de usar o WhatsApp para falar bom dia. Vocês viram como a gente está crescendo? Quantas coisas boas a gente aprendeu? Só hoje. Pois é. Então, agora eu quero que a gente, assim, sabe? A Juju é um barato. Ela fala assim, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Isso daí é coisa da geração dele. O Bernardo faz isso também. Mas é isso aí. É da geração dele. Sabe? Precisa expandir a mente. A gente precisa sair do quadrado, né? Sair do nosso quadradinho, sabe? Sair do nosso quadradinho. Vamos ter boas ideias, então. E para essa semana, vamos pensar nisso, tá? Então, assim, a parte prática começa agora, tá? Demos o start na parte prática. Precisamos agora trabalhar com isso, tá? Como é que a gente vai fazer? Tá bom? Legal. Tá bom. Então, tá feito. Obrigada, Ju. Traga um cântico. Vamos fazer isso para essa semana, já para na segunda-feira que vem a gente já começar a Você cantar. quer que já te manda no privado para você ir se preparando? Pode mandar no grupo, manda no grupo, porque aí a gente vai... Pode mandar no grupo, tá? Aí eu vou vendo, cada um vai dando uma ideia, vai dando uma opinião. Vai soltando aí, vamos botar esse grupo para trabalhar, tá muito quieto. Ô, Jô, é para colocar só o nome do cântico, a letra do cântico, a gente cantando? Clarice, do jeito que você achar melhor. Eu gostaria de ouvir vocês cantando. Eu gostaria. Eu acho legal também. Eu gostaria de ver vocês cantando, porque isso daí é uma prática também, tá? Sem medo de ser feliz, gente. Sem medo de ser feliz. Vamos cantar. Tá? Quer negócio aí? Nós não estamos aqui para escrever, ó. Tá? Estamos aqui para cantar, não é para escrever, não é para digitar, não. É para cantar. Recado dado. Ficar quieta, ela nem escrevendo. Não pode dançar. Só não pode dançar. Pode dançar sim. Eu fiquei todo feliz que eu aprendi a fazer aquela dancinha lá, sabe aquela que você faz com a mãozinha assim? Ah, sim.
eu não consegui, aprendi a fazer aquilo. É Minha filha fácil. me ensinou, eu aprendi a fazer aquilo lá. Viu, Jô? Você não tem filho menino, porque no Fortnite tem várias dancinhas. Ele já tentou me ensinar algumas. Ah, É muita coisa, é muita coordenação para um velho só. Um velho só não dá verdade. para aquilo tudo, não. Mas, gente, dançar é muito bom. Nossa, é um exercício maravilhoso. ué. Né? De vez em quando eu fico louca aqui. Verdade, verdade. Ai, Vamos ser felizes, né, gente? Curtir as coisas Vamos. simples da vida. isso que eu tô falando. É nossa alegria contagiante, é a gente, sabe, fazendo com que realmente possamos ser sem medo de ser feliz mesmo. Carreta furacão aqui. Pra Carreta gente furacão. perder a vergonha tem que começar assim, mandar no grupo, né? Aí vai perdendo a mesmo. vergonha. Isso mesmo, tá? Carreta furacão aqui, hein? Vocês conhecem carreta furacão? Tem isso aí no Mato Grosso? Tem, pô. Lógico que Explica tem. aí, João. Hã? Explica isso aí. Você nunca viu carreta furacão? É aquelas que passam no meio da rua com um monte de gente em cima? Tipo. Dançando, que os caras saem vestidos de Ah. Mickey, vestidos de Homem-Aranha. Tem muito lá em Goiânia. Aqui então- aqui só tinha o pessoal do Ciclosul lá, né? Fazia. Então, isso daí é no Centro-Oeste, né? Então, porque aqui não nunca aqui vi. Nunca viu aí, não? Aqui em Dourados tem a carreta furacão aqui. Tipo trio elétrico. Tipo um trio elétrico, mas assim, mais de criança, né? Mais Sim, de sim. criança. É tipo um trio elétrico. Tem. Aqui o povo dança na laje. América. Eu tô só acompanhando aqui, ó. Eu só tô vendo. América eu vou falar, viu? Eu só quietinha aqui, né? Cada coisa feia. Aqui é que assim, lá em Goiânia é muito comércio, né? Então as meninas vestem as roupas das lojas, tem o locutor e aquela música bem alta mesmo, e sai no meio da rua e vira festa, assim. É como se fosse o trio elétrico lá na Bahia, né? Mais ou menos assim. Tipo micareta. Aqui em Campo Grande o pessoal é mais reservado, mais quieto, assim. Ah. Mais vergonhoso, sabe? Meio caipira de mata, assim. Né? Aqui em São Paulo. Gente, o vou povo precisar também sair é agora. travado, né? Hã? Que foi? Oi? Oi? Aqui em São Fala, Paulo, Cris. acho que o povo tem meio travado, né? Não. É um pouco, sim. Acho que sim, né? Mais o pessoal pouco, indo mais sim. pro sul, assim, né? Mais São Paulo descendo pro Paraná, indo para, né? Já fica mais. Como que é Clarice- em Santa Isabel, Mary? As lajes. Aqui, ó. Olha lá, olha Aqui, lá, olha lá. Sem beber uma gota é bom. Conseguiu, Jô. Consegui. Sem beber uma gota. Melhor é Quem morder falou no... que não pode dançar, ué? Aham. Né? E o A Mary falou. Xbox lá. Oi, Vem para Clarice. Santa Isabel mostrar as lajes. Ah, é verdade. Lá naquela região lá, indo para Dutra, né? Pela Dutra, assim. não é? A Dutra ali. Beleza, gente. Vamos encerrar Tá bom, então, João. porque já tem Aquele gente que videogame que ensina a dançar lá, que tem É. aquele jogo ali. já virou bagunça. Precisa terminar logo a aula, que a Clarice pôs o cachorro para fora, coitado. Precisa deixar o cachorro entrar de novo. Mas eles não ficam aqui dentro, é porque abriram aqui a porta. O pai dos meus filhos vieram ver aqui eles e aí entrou todo mundo. Todo mundo mesmo. Quase que eles assistiram a aula com a gente. Pessoal, então vamos lá. Tarefa então, tá? Mas mandem já, tá? Mandem quarta, no máximo quinta-feira, para eu poder ter tempo de fazer uma triagem, pensar, tá? Não manda na segunda não, porque na segunda não vai dar muito tempo de eu fazer isso. Tá bom? Tá bom. Então. Beleza. Tchau, gente. Boa Valeu. noite. Gente, Boa valeu. semana para todos.